É a melhor série Documental. documental do Brasil. É uma série... E tá esquecida Tem na alguns Netflix. problemas, eu vou fazer um comentário agora. Fala pessoal, esse é o canal X-Play com os melhores cortes da internet. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Sabe o que eu acho curioso? Eu sempre já virou até repetitivo, mas é sempre bom reforçar que eu acho que a justiça engana a sociedade. Quando ela dá uma pena, por exemplo, a Suzane, ela deu uma pena de 40 anos pra Suzane. Aí isso repercute, nossa, eu acho correspondente ao crime que ela cometeu. Mas aí ela cumpriu 20 e foi solta. Então por que a justiça não dá uns 20 anos pra ela e ninguém é enganado? Portugal faz isso. Portugal dá aquele tempo que você vai ficar. É irritante. Você olha, só 8 anos, mas eu não tô te mentindo. Eu não tô falando pra não você. engana. 600 anos Aí você não fica vem, aí não 20. vem Roger como seu queixo caiu agora há pouco de dizer cumprir pena em liberdade. Isso é um absurdo. Tem gente, Bola, que recebe a sentença, dependendo da gravidade do crime, já cumpre pena, começa a cumprir pena direto no regime semiaberto e até no aberto. Eu conheço o Farah Jorge Farah. Farah Jorge Farah, quando ele recebe a pena dele, ele sai pela porta da frente. Até porque ele já tem tinha outro ficado detalhe. 4 anos na cadeia. Exatamente. Se você foi preso no ano de 2000, seu julgamento foi no ano de 2010. Tá contando. Se você for condenado a 10 anos, você já sai. cumpriu. Você sai da cadeia. E se você, aí dentro, eu não sei qual é a matemática exata, mas se você for condenado a 35, você sai, porque tem aquela coisa que você cumpriu não sei quantos anos de pena. Você é bem mas aí calma, mas aí sim, mas aí não é automático, não é... Não, você sai pela porta da frente. Você tem que ser submetido a exames... E o Farah... Desculpa, você tem que... Quantos esses exames são interessantes? Por exemplo, realmente, se você for condenado a 30, já cumpriu 10, aí você já tem direito a benefícios, como as saidinhas, mas antes de você ter esse direito, não é matemático. Olha, cumpriu um terço, sai. O cara cumpriu um sexto, sai mais. Você tem que ser submetido a exames, se for contra a vida, tá? Você tem que ser submetido a exames para você provar que tá arrependido do que você fez. Você tem que provar que você não vai cometer outro crime. E os psicólogos têm que fazer relatórios. É de rir mesmo, pode rir, que realmente é de rir. Mas tem crimes Como é que você vai provar que você não vai fazer isso de novo? Com entrevista, puta debilóide que mata mas filho. mas tem testes psicológicos que você vai perceber se a pessoa tá arrependida e se ela tem a função, me corrigir, você que sabe super bem isso, e se tem a função real do assassino. Porque tem crime, vou pegar o próprio Alexandre Nardoni, não é um crime premeditado, desejado, é um de ocasião de burrice. Eu não acho que ele vai de maldade, né? De maldade. Maldade não tô defendendo porque assim... Não, sim. Não, burrice, de maneira nenhuma. Burrice é maldade mesmo. Só a burrice ela não é suficiente. Não, mas ele tem que ter o desejo interno de matar. Ela tem que ter, na verdade, a perversidade como... O que ele fez no final de soltar a filha pela janela mostra o monstro que ele é. Mas eu não acho que ele, quando ele tiver, quem sou eu pra achar, mas dentro do perfil, ele não vai pegar o outro filho dele e vai jogar pela janela. Sim. Ele não vai repetir isso, porque aquilo foi daquele momento, daquele forma, com a Isabela. Um rompante, vai. Porque até vocês entrevistaram a Ana, a Carol. A Carol. E a Carol também eu entrevistei ontem, vai ao ar hoje, às 6 horas da tarde. Legal. Então hoje às 6 da tarde terá a Carol. No Crime S.A., no meu canal lá. Boa. E ela mesma fala assim, eles nunca maltrataram ela. Verdade, fala mesmo. Ela nunca foi maltratada, ela adorava ir pra casa do pai. Não dava sinal ela, de naquele nada, fim de semana, pede pra ir pra casa do pai, por uma situação que vocês vão conhecer no canal. Então ela não era uma criança, não é um Henri Borel, que há um mês estava em casa, e a primeira vez que o pai vai ficar com ele, o menino já chora e não quer voltar, e aquilo já estranha o Lenel. Não teria tido segunda vez, o Lenel já não permitiria mais. Ele já tinha falado pro Jairinho, para de dar abraço forte pro meu filho falou que você tá dando abraço forte, porra é essa? Aí ele vai entregar pra Monique, o menino chora, vomita, ele fica, deixa ele ficar comigo, deixa eu colocar na casa dos seus pais. Então o menino já tava trazendo, só que a mãe, cruel, não permite que o filho, porque o filho era a ligação pra ela ter o Jairo, né? Do que mais as pessoas falam. Então a Isabela não tinha isso. A Isabela, pra eles foi, tanto que pra eles no começo foi um acidente, foi um ladrão, foi uma coisa fora do comum. Ou ela pulou, né? Sei lá. Não, ninguém entendia nada. Eu lembro na época da Nardoni, da Isabela, num primeiro momento, quando eu vi o eu falei, cara, será que os pais deram mole? Ela pegou a tesoura, cortou e pulou. Caiu sem querer, brincando. Não, tô dando um exemplo aqui. Não teria nem força pra cortar. A tesoura tinha que estar ali do lado. Sim, não. A mão dela nem Mas fecha, eu não tava, isso aí é pós. Mas num primeiro momento, falei, puta cagada, deixaram a
A criança cortou a tela e caiu. Tem a menor dúvida que foi aquele casal que fez isso. Não, é impossível não ser. Se tivesse uma terceira pessoa, estava com ele. Sabe o que eu fico admirado? É como as pessoas ainda consideram uma outra possibilidade, que não seja essa. É impossível. Eu acho uma afronta à sociedade até você ventilar possibilidades como essa, né? Já a criança entrou um ladrão, que entrou uma criança. Na porta não estava arrombada. Não roubaram nada. E é isso que eu não gostei do documentário da Netflix. Porque o documentário da Netflix, ele não te dá... Terminei de ver Bandidos da TV, tem que voltar atrás que eu te falei. É do cacete. É melhor... Você não viu, né? É o melhor... Bandidos na TV. Bandidos na TV, você não viu até hoje, Bandidos na TV é a melhor série documental. documental do Brasil. É uma série... E tá esquecida, tem alguns problemas, eu vou fazer um comentário agora. Tem alguns problemas técnicos, porque eu trabalhei muitos anos com isso, eu consigo... Tipo, eu não gostaria de uma série com tamanho potencial de produção. Pra mim é pra concorrer a M. Aquilo é perfeito. Repetir drone. Isso me incomoda porque eu tenho um olhar de diretor que trabalhou. Então eu falo, pra que de repetir esse drone? Faz outro, não repete. Tá tão perfeita a série, não precisa repetir. Os takes, né? Não repete. Mas tudo bem, o Aru fala pra mim, você é chato assim. A série é do cacete. Eu falei, eu não estou falando mal, tô falando pra mim aqui. É a melhor série documental já feita no Brasil. É pobre, né? Só uma paradinha pra saber. Você já curtiu o vídeo? Aproveita também e deixa sua opinião aí embaixo. Não deixe de ver os vídeos recomendados no final, tá bom? A produção é pobre, né? Você sabe que a gente não pode ser anacrônico nem na hora de analisar isso. Era a melhor tecnologia de câmera da época que foi feito. É que as câmeras, elas estão numa evolução tamanha. É impressionante. De um dia pro outro eu acho a luz muito dura, eu acho que é o colorista também faz toda a diferença. E eu acho que pode ser também. Colorista, velho. Mas eu acho que é negócio esquecido. Isso aí era pra ser um sucesso. Isso tá lá no sexto esquecido da Netflix. Mas eu acho que isso só não explodiu como os outros casos, infelizmente, porque ainda se tem um preconceito com tudo que acontece a distância. Fora desse eixo, em Manaus. Entendi. Então, inclusive, é mostrado, eu acho que até um erro do seriado, é mostrado como se aquilo fosse um outro mundo. Não, aquilo é no mesmo mundo que a gente vê no mesmo país. Eu tive essa sensação. Não é? Mas olha, parece como se estivesse me falando de El Salvador. Exatamente. Mas é a realidade das imagens. Elas são... Aí o cara foi deputado estadual. Mais eleito lá. Só isso, o cara... Vocês sabem a história, né? Pra quem não conhece, não lembro direito, a história é a seguinte. Olha, só essa história já é um enredo pronto pra um filme. Se fosse os Estados Unidos, está em primeiro lugar no seriado. Você sabe que tem uma série do Space feita, né? Sobre isso? Nem sabia. Mas é de 2018, acho que eu vou falar dela, acho que é Pacto de Sangue, uma coisa assim. Nunca vi. Não sabia nem que tinha sido produzida, não sabia nem que tinha sido feita no Brasil. E olha que eu trabalhava com série naquela época. Do Space, que é um canal da Turner. É um canal, isso. É um canal importante. Mas é dramatizado. Ficção. Não sei se é boa ou ruim, não posso falar nada. Então é assim, ó. Era um apresentador de programa, tipo esses programas que tem na tarde, tinha muito na década de 90. Esses programas policiais. E aí, o programa começa a cair na audiência, e para aumentar a audiência, como ele tinha muito contato com matadores de aluguel, que trabalhavam inclusive pro tráfico, matando pessoas que deviam pro tráfico, ele faz um tipo de acordo com esses matadores de aluguel. Pra passar no programa. Pra ele dar o furo. Tá que pariu, meu. Ele começa... Primeiro ele... Que coisa. Primeiro ele faz o seguinte acerto. Mas isso não tá aprovado. Não tá aprovado. Não tá aprovado, é isso que eu gosto dessa série. Essa série pode te trazer a dúvida. É porque, na verdade, ele começa... Pra mim, é a prova... É igual o caso da Isabela Nardoni. Você não tem aquela prova... Mas você tem um conjunto de elementos... O contexto fica inviável. Porque, primeiro que, antes dele encomendar as próprias mortes para dar Ibope, ele faz o seguinte acordo com os matadores de aluguel que trabalham por tráfico. Quando vocês forem matar alguém, me dá o toque que eu chego. Porque o que ele queria... Puta, fim do mundo, velho. Igual a polícia também, aí ele começa... Você quer o furo? Não, vamos encher o cara de furo e você... Aí ele começa a chegar, que ele era o repórter e o âncora também. Aí ele começa a chegar no local do crime... Antes da polícia. Exatamente. Aí ele se entrega, que aí ele chega. O que é o primeiro sinal, ele chega no lugar, aí ele já liga ao vivo, tem um carbonizando aqui atrás, aí ele diz, olha, tem um aqui não, quem tá carbonizando não é ele. É o outro repórter dele já. Né? O que ele aparece é quando eles chegam pra falar qual é o sexo que tem o droga, daí tem uma produtora que eu não posso falar que ela tá mentindo, Deus me livre. Mas eu pergunto, se ela sabia tudo isso, por que ela ficou viva? Dentro dessa trama toda de que ele é um assassino
Tem um lance do sexo, que ele já fala, é um corpo de uma mulher e os peritos estão lá e eles viram... Não, corpo de um homem. Quem fala isso é esse cara. Como é que você sabe que é o corpo de um homem? Se nem a gente que é perito sabe. Mas o repórter foi entrevistado, ele explica. E é verdade isso. O caminhão já tinham pessoas lá, tinha um fotógrafo lá, ele não é o primeiro. Não, é outro corpo, não é esse. Esse carbonizado que ele chega e fala assim, é um corpo do sexo masculino, tá um cheiro aqui de churrasco. Esse é um repórter que fala... Não, eles mostram, fecham no corpo. Ele conta que quando ele chega, já tá o carro. E já tá realmente, você vê um fotógrafo subindo. E ele fala... É o mesmo corpo, que eu lembro desse fotógrafo, que é num lugar que ele vai se escorregando, ele vai se encolhendo, mas não é o Wallace que tá nesse momento. Já é um repórter dele. É o repórter que dele. Eu acabei de ver, eu terminei de ver ontem, Quaru, pra eu fazer esse comentário. Mas até pra não contar tudo, as pessoas vão assistir, porque eu acho que vale a pena essa série. Mas o que eu acho interessante dessa série? A cada episódio, que são 7, você vai sendo jogado com provas, com tempo, de um lado pro outro, muito bem embasado, com contexto, com um lado, com outro. Você fala, ele não fez isso. Filho da p... ele fez isso. Depois você se liga. Cara, ele não fez isso. Fez isso. Você fica num jogo. E como eu não conhecia nada dessa história, não sabia nada, não tinha ouvido falar, eu tinha ouvido falar dessa série quando foi lançada, mas eu não me dei por ver. Eu resolvi ver agora. Então você termina, e como não se sabe, de fato, porque vocês que descobrem, porque eu vou fazer o comentário e tudo mais, mas você termina muito assim. E eu acho até que a produção, ela tem até o seu motivo de ser dura. A luz é dura, as câmeras são muito fechadas. Eu gosto da apresentação da pessoa que vai dar a entrevista antes, é mais aberto, depois fecha. Você vê o poro da pele da pessoa. Me incomoda. Não gosto de coisa assim. Mas eu acho que tem tudo a ver com aquele tipo de dureza, porque o canal livre que ele apresentava era dureza em pessoa. Então eu acho que tem uma lógica da linguagem da série ser daquela maneira. E eu não vi. A da Daniela Pérez é excelente, muito boa, mas a gente fica em cima da visão da Glória com toda razão. Não acho que teria que ter o outro, porque eles trazem a visão dele através do Guilherme, através das entrevistas que ele falava na época. Mas mas tá certo, foi uma visão da Tati, que eu acho que é isso que faz bombar esse seriado. Hoje em dia, não tem mais aquela obrigação de você ser imparcial. Você escolhe um lado, desde que você não engane. O casal Nardoni é isso. Ele é um lado, é o lado da defesa. Você vê pelo tempo de tela que tem os advogados. Já o caso da Elise é só o lado dela. A série da Elise Matsunaga olha, eu quero contar a minha versão e o contraditório. E com toda razão, porque ninguém nem entrevistou ela. Exatamente. Só que ninguém tá sendo enganado ali. Você olha, ela já começa ali mostrando as razões, que é um documentário que ela faz pra se comunicar com a filha. Ela não nega que matou. Ela não nega que esquartejou. Porque ela confessa. Mas não explora, por exemplo. Não explora. Como é dela, pra filha, ela diz assim, eu faço com as minhas condições. Quais são as suas condições? Eu não falo sobre prostituição, porque não é isso que eu quero dizer pra minha filha. E nem falo do esquartejamento, que é o que me transforma num monstro. E não é essa visão que eu quero que a minha filha tenha. Eu vou contar as que eu fiz o que me levou a fazer o que essa é a minha memória testamento para minha filha. Ninguém tá sendo enganado. Não vem, apesar de que a advogada da família entra, que eu acho bom, que ela entra sem brincadeira, em fração de segundo, ela diz assim, a advogada da família do Marco. Logo no começo. Diz assim, olha, ela diz que, acho que alguém diz, que a gente não vê essa pergunta, alguém diz, ela diz que tá fazendo isso pra filha. Ela diz, olha, se fosse pra filha, ela não estaria nem aqui. Porque a filha não quer essa exposição.